Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Lix. Meu nome é Guilherme e hoje eu trago aqui o Osvaldo Luxo, presidente da Gigalink, e também Eduardo Foli, CTO da Gigalink. E o tema de hoje é a gerência e a documentação da rede de um provedor. Então a gente quer trazer um pouquinho mais essa questão para vocês. Então vamos falar um pouco sobre a documentação disso tudo, sobre como você pode facilitar um pouquinho a sua gerência, dar algumas dicas. E eu começo então principalmente com essa parte de documentação da rede. Eduardo, o que você poderia dar um pouquinho de dica sobre esse quesito? Então, Guilherme, muito obrigado por estar aqui, né? Agradeço o convite. E a documentação é um fator muito importante dentro da rede de qualquer tipo de provedor, né? Saber a localização dos equipamentos, onde eles estão, como eles agem, é um fator muito importante para que a gente possa agir num momento de crise, num momento de necessidade ou até mesmo numa expansão, numa inovação que você pretende fazer, né? Então, a Gigalink ela sempre teve, desde o início, a opção de sempre cadastrar todos os seus equipamentos ali dentro e manter tudo dentro de uma padronização que tornasse um gerenciamento total desses equipamentos unificado. Toda essa parte de ativo, de como funciona, do posicionamento dos equipamentos, do georreferenciamento de todos os equipamentos que estão em campo são muito úteis no dia a dia para que a gente possa agir pontualmente quando detectamos algum tipo de problema, certo? Então isso aí se torna bem importante no nosso dia a dia. Sim, perfeito. A questão da organização da rede, existe algum detalhe importante na hora de você planejar? Eu podia falar sobre isso, Guilherme. Boa tarde a todos, prazer estar aqui, né? Poder debater esses assuntos aí com a Conexão Lix. A documentação é uma coisa assim, muito importante, né, para o provedor, né? É uma tarefa que ela custa, ela é onerosa, né? Mas no final do dia, o controle que você tem com essa documentação, com essa informação de cada equipamento, de cada ativo que você tem na rede, ela te possibilita assim, inúmeras vantagens e um crescimento e uma escala naquele crescimento que você tem, né? Como o Eduardo havia falado, desde o início a gente sempre fez questão de cada célula que tinha pontos de conexão com o cliente, a gente numerava desde o início, né? E tipo assim, né? Pô, para que você vai numerar tanta célula assim se você tem às vezes 1, 2 clientes numa célula? Mas a gente sabia que um dia, né, esse esforço, né, valeria a pena, porque um dia você ia ter realmente um resultado em cima dessa gerência e desse controle, né? Então acabou que a gente sempre deu assim muita atenção e muito cuidado com essa documentação, né? E às vezes o provedor ele por estar no meio do tiroteio, né, no meio do estouro da boiada, às vezes ele se preocupa em coisas que ardem mais naquele primeiro momento, né? Mas quando ele não está preparado, né, com uma documentação, por menor que seja, né, pelo menos, por exemplo, com a topologia de rede que ele tem, né, com os mapas, onde estão cada elemento ativo que ele tem na rua, na área, na cidade, no bairro que ele atua, né, acaba que pode acontecer um problema que ele não começa a não ter nem noção de onde começar, né? E aí, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um resultado negativo em termos comerciais, né? Porque ele acaba perdendo os clientes com esse problema. Ele não consegue reagir a tempo, né? Quando um problema aparece. Pois é. Então, eu acho que a documentação hoje é assim, um fator assim, fundamental para você fazer uma gestão de rede e para garantir um mínimo de qualidade para o teu cliente com essa documentação. A gestão de rede ela vai ser importante, né? Muito importante. Além de você ter toda a parte administrativa ligada a essa questão, com o gerenciamento do seu dia a dia, né? A gente consegue pensar em coisas futuras que vão acontecer, se a gente já está começando a ter algum tipo de sobrecarga em um determinado horário específico, dentro de um ramo específico da rede. Então a gente consegue já estimar esses próximos passos que o provedor tem que dar e como ele vai agir
para conseguir buscar todo esse grau de qualidade, né? Buscar a excelência dessa qualidade de atendimento. Perfeito, perfeito. Agora o desafio, ele não vem só no backbone da rede, né? Ele vai também até a casa do cliente, né? O processo de instalação, o controle, a padronização desse procedimento, você acha relevante? Você vê alguma dificuldade? Fundamental, porque quando você tem um processo assim bem explicitado, bem definido, você consegue criar indicadores de processo que com o tempo vão te ajudar a melhorar mais ainda esse processo, né? Então, quando você tem um processo bem definido de implantação, por exemplo, você sabe, você consegue ter, por exemplo, tempos padrão para cada fase de operação que o técnico vai fazer a implantação. Você pode fazer custeamento desse processo. Você pode ter pontos de controle bem específicos que você pode comparar a qualidade da implantação de um técnico com outro, né? De um técnico de uma cidade com outro técnico de outra cidade. Então, esse processo bem definido, você acaba tendo todas essas vantagens, né? E quanto mais automatizado ele seja, né? Nós na Gigalink nós temos um aplicativo de ativação, né? Dos equipamentos, dos roteadores, que a gente consegue, ao ativar o equipamento com o cliente, a gente já amarra todas as informações individuais daquele cliente no sistema, no nosso RP, e inclusive a gente consegue colocar a referência geográfica, geodésica daquele cliente também naquele momento. Então fica tudo amarrado e essa documentação ela se dispõe online para qualquer um que esteja fazendo análise da rede. Sim, perfeito, perfeito. No momento da ativação, né, que faz essa junção, esse casamento de informação com o equipamento que está sendo colocado na rede para esse novo cliente ou para um upgrade, né, a gente consegue fazer toda a parte de provisionamento, né, e o controle do PPPoE de forma automática. Isso é muito interessante porque você elimina diversos pontos que o técnico precisa fazer de configuração de equipamento e tudo mais. Então, diminui os erros também, diminui né? muito, drasticamente, a quantidade de erros. São menos passos manuais, talvez, né? Com certeza. E aí, no momento que esse equipamento, com toda a informação provisionada, entra na rede, ele passa a adquirir o conteúdo específico daquele cliente, né? As configurações específicas que ele conseguiu disponibilizar, que o cliente disponibilizou através do aplicativo de configuração em conjunto com o técnico. Isso aí é muito interessante no conjunto. E é um processo bem rápido, com 8 etapas, a gente consegue fazer essa ativação tranquilamente e sem dificuldade, tanto para o técnico quanto para o cliente, né? É uma coisa muito legal isso daí. Agora, você tinha comentado também um pouquinho antes, quando você falou um pouco da topologia, né, do mapa da rede, em ajudar a expandir, fazer uma expansão, um planejamento, né? Me pareceu que o planejamento está um pouco atrelado também ao monitoramento, você 100%. saber a expansão. Essa 100%. parte de monitoramento, né, essa coleta de dados, só o backbone é suficiente? Você acha? Claro que não, claro que não. Até porque quando você tem, por exemplo, se você pensa numa rede FTTH, você tem uma porta, você tem que gerenciar aqueles 64, 128 modems que você está. Então, infelizmente, você está concentrando a informação nesse hub, nesse concentrador, sim, nesse DSLAM, nessa OLT, não é? Quando a gente usa a solução que faz o controle na borda da rede. Então a informação que você tem é muito mais apurada. Não somente serve para o FTTH, mas, por exemplo, rede, a gente usa a rede metro, né? Então a nossa rede é toda Ethernet. Então você tem assim vários ramos, né, espalhados. Então quando você tem essa informação que chega da borda, o controle da rede, da infraestrutura de rede, ele é muito maior. E você sabe exatamente que ramo que pode estar engargalando, que ramo que tem uma perda de pacote, que ramo que está com uma latência maior, e você pode atuar você é proativo, né? Com uma precisão assim muito maior, claro, né? Com claro, isso aí. Claro. Muito bom. Até eu ia perguntar também essa parte da topologia novamente
de até isolar talvez o problema, né? Com certeza. O isolamento é fundamental. É fundamental para a gente reatividade. conseguir, né? Porque essas informações que o Oswaldo falou, que vem da borda, né, lá da última milha para dentro da rede, ela te mostra aonde que está acontecendo. E se você tem uma documentação atualizada, certinha e tudo mais, isso daí vai te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir e quais serão as suas prioridades de atualização, de melhoria ou até mesmo de manutenção, né? Então, justamente essas análises que são feitas dos dados que são coletados na borda, né, eles focam na resolução de problemas e até às vezes um problema que está acontecendo que não é muito transparente para o cliente, né, já é verificado e a gente proativamente trabalha para que isso aí deixe de se tornar um problema maior. Ou seja, aquele problema não vai crescer mais. Então a gente consegue reduzir a quantidade de problemas que iriam afetar o cliente de forma preditiva, né? Essa prevenção ela é muito importante para a gente conseguir gerar a qualidade do serviço proposto, né? E também a manutenção de todo o ativo, porque se a gente tem um problema e esse problema começa a se alastrar dentro de uma área, a demora da detecção vai fazer com que a gente tenha um impacto maior no restabelecimento total daquela área. Então isso aí é muito interessante, principalmente a documentação de como isso tudo está no campo, né? Como isso tudo está na rua, como que isso tudo foi desenvolvido. Quando você envia alguém para o local, ele já sabe muito melhor do que se passa. Além disso, né? Quando o analista que vai passar para o técnico de manutenção, o que faz a operação em campo, ele já tem a capacidade de praticamente falar o ponto certo que deve ser atuado da rede. Né? Então, o problema já foi verificado e ele pode ir cirurgicamente naquele ponto e atuar de uma forma simples, diminuindo o tempo, né, de downtime. Né? Eu fico com menos tempo de downtime. Eu já vi alguns provedores, né, com um pouco menos de estrutura, né, que o técnico, aquele técnico que faz manutenção daquela área, ele acaba virando especialista daquela área. Sim. Então, se ele sai de férias, é um Deus nos acuda, porque não tem ninguém que conheça, dele. Exatamente, isso porque falta uma documentação. Né? Então, é muito comum, às vezes, os provedores eles fazerem uma divisão de áreas por técnico, então, porque não tem documentação. Né? Isso é uma falha, porque, na verdade, quando você coloca especialistas de manutenção por áreas, o cara não tem a menor ideia de como é que funciona uma outra área de outro bairro lá, porque não tem. Ligados, né? Exatamente. E aí, como eu falei, às vezes o cara sai de férias ou ele sai, fica uma loucura. Então, e você pode ter redes diferentes dentro da sua rede. Né? Se a gente tem um especialista em uma área e um especialista em outra área, mesmo que você tenha uma padronização, né? Você tem um documento, às vezes essa especificação pode ser interpretada de forma diferente para um e para o outro. Né? E aí você vai acabar criando tipos de rede diferentes dentro do seu provedor. Sem falar nas gambiarras também, né, Eduardo? É verdade. Um faz uma gambiarra de um lado, outro faz a gambiarra de outro. Um não conhece a gambiarra do outro, então quando às vezes trocam, dá aquele curto-circuito realmente, de rede. Perfeito. Até um último ponto que eu queria levantar, que até a gente já conversou um pouquinho em outros temas, é a questão do aprendizado, da inteligência computacional que está vindo cada vez mais forte. E nesse ponto, eu também acho que ela vai estar muito presente, se já não está, né, cada vez mais, um pouco mais aí no Brasil afora, mas você tem técnicas de aprendizado de máquina que, atrelado à topologia, atrelado à medição proativa de, enfim, diversas métricas da rede, como perda, latência, né, eu acho que isso pode ajudar ainda mais, né, a essa proatividade, essa previsibilidade de problemas que, enfim, são comuns de acontecerem no dia a dia por questões físicas, né, de cabo, de equipamento, ou até mais complexas por uma configuração, algum detalhe, né, que vá afetar o desempenho da rede. Então, acho que a topologia, a documentação ainda tem um fator adicional que é ajudar em futuros softwares, enfim, programas que usem a inteligência computacional
para trazer uma solução ainda mais eficaz. Você imagina, né? Você imagina aplicar um algoritmo, né, de aprendizado de máquina, né, sem uma documentação. É quase que meio que adivinhação, né? Não, ele não é mágico, como é que ele vai aprender, né? Sim, como é que ele vai aprender se ele não sabe que ramo que está o problema, né? Então, quer dizer, como é que funcionam os algoritmos, né? Falando assim de uma forma assim muito simplista, né? Ele vai fazendo as tentativas e vai errando, e com esses erros ele vai aprendendo que não é por ali a saída, né? Sim. Assim que funcionam os algoritmos em termos assim bem simples, né? Só que para você saber que está errado, você tem que saber por onde que você andou. Se você não tem um mapa, se você não tem uma documentação para você descobrir, isso aqui, realmente essa solução aqui não funciona. Então, se você não tem um mapa, se você não tem a topologia de uma rede, isso não tem a menor chance de ser bem implementado. Fica muito mais uma base, talvez uma ideia assim, muito mais estatística, né? Talvez o método estatístico funcione melhor, que é muito pior o método estatístico do que um algoritmo de inteligência artificial, né? A topologia, ela oferece muita vantagem nessa previsão, né? Porque se a gente tem a topologia, os comportamentos podem estar sendo apresentados em locais totalmente separados, distintos. A inteligência artificial pode olhar aquilo como sendo o mesmo problema e ela não vai saber que um cara está numa cidade e outro cara está em outra cidade, ou um está no estado e outro está no outro estado. Vai colocar os dois dentro da mesma caixa. Pode ser que o mesmo problema esteja ocorrendo nos dois pontos. Ou até num terceiro ponto que compartilha de algo em comum. Né? Justamente, mas com a topologia, a gente consegue classificar o grupo dentro da área topológica dela, né? De que aqueles pontos de medição, eles estão dentro de uma área e esse comportamento de conjunto, ele mostra um acontecimento com uma periodicidade estipulada ou, né, com uma frequência única e que aquilo ali é um problema que é representado de uma forma mais frequente, né? E o que acaba acontecendo disso tudo é que essa visão da topologia favorece a detecção de problemas tal como eles vão chegando perto do backbone, né? Nessa medida, até chegar no backbone. Com a topologia eu consigo dizer isso com uma previsão e um acerto muito maior do que sem a topologia, que a gente vai estar considerando todos os pontos de medição como sendo de uma única caixa, né? De uma única área de análise. Perfeito, perfeito. Hoje com a solução que a gente usa, né? Que a gente usa a solução LIX, né? Que bom. A gente consegue... esses equipamentos, esses roteadores, eles trazem uma inteligência, né, de persistência de configuração, né? Se houver um reset do equipamento, ele se autoconfigura novamente e ele permite essa gerência, né, pelo provedor, que você consegue, com uma documentação, consegue ter assim, um nível de gerência e de controle dessa rede assim, altíssimo, né? Isso sem contar a capacidade de você conseguir mitigar enormemente, quase que extinguir possíveis ataques de phishing dentro da rede, né? Isso é muito comum, vários scripts que acontecem para você pegar e ir infectando os roteadores para conseguir fazer esse phishing através de DNS e tendo uma solução um pouco mais específica, um pouco mais segura, né? Bem mais segura, diga-se, a gente consegue evitar esse tipo de acontecimento dentro da rede. Porque acontece muito chamado acaba acontecendo, chegando para o provedor e quando o provedor vai ver é uma configuração de alguém que achou uma vulnerabilidade, conseguiu invadir um roteador e aí aplicar alguma coisa, né? Então o ataque do phishing é um dos que acontece. A gente até já falou um pouquinho disso em uma outra conversa, que essa questão da segurança é latente, né? Então, o equipamento está seguro, está bem configurado, é essencial. É principal. Sim, é o principal. Sim. Bom, então, Osvaldo, agradeço a sua presença aqui, muito obrigado, viu? Bom a Gigalink poder contribuir um pouco aqui com o nosso bate-papo, com a Conexão Com certeza, LIX. prazer. Eduardo, igualmente, agradeço a presença, agradeço você poder ter compartilhado um pouco e dar dicas, né, para que ajudam os provedores, né? E você que nos assistiu, não deixe de continuar assistindo, a gente traz sempre temas interessantes. Se você ainda não participa do nosso canal, se inscreva,
Mande dúvidas, sugestões até de temas para o nosso contato @anlix.io ou até através do nosso canal mesmo. E por fim, não deixe de dar uma olhadinha no nosso blog, que a gente está construindo um material bem interessante que você pode acompanhar para entender um pouquinho melhor sobre temas de TI, de telecom, ou então relacionados, né, se você é interessado na área. Ok? Muito obrigado e até a próxima.